Oi, gente, meu nome é Thalita e eu faço parte do canal Pras Bandas de Cá. Se você tá chegando aqui e é novo, já quero te convidar a se inscrever no canal e assistir os nossos outros vídeos. Eu e a Joana, a gente faz vídeo já tem 3 anos e nós temos vídeo de beleza, de maternidade, algumas receitas, algumas dicas sobre a vida aqui nos Estados Unidos. E são vídeos bem caseiros, mas bem legais, e eu te convido a assistir todos eles e curtir todos e deixar seu comentário, tá bom? Como vocês já leram aí no título do vídeo, então eu quero falar um pouco sobre essa minha escolha de viver com menos, o que é um pouco relativo, porque o que é menos pra mim pode ser muito ainda assim pra algumas pessoas, mas pra minha realidade, pras desculpas, né, que a vida me deu, eu poderia ser bem mais consumista do que eu sou, né? Eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu moro num lugar que relativamente as coisas são mais baratas e mais fáceis de adquirir. Então, acho que tudo coopera pra gente ser pessoas mais consumistas aqui, né? E eu decidi fazer um pouco diferente, fazer exatamente o oposto disso. Eu decidi ser uma pessoa menos consumista, eu decidi ensinar os meus filhos a serem menos consumistas. Eu acredito que a começar daí, né? A minha educação é uma educação por princípios. Assim como eu fui criada, né? A gente nunca foi rico, mas a gente sempre foi criado a ter consciência das nossas atitudes, né? E atitudes como um todo, como compras, estilo de vida, assim, nessa amplitude toda mesmo, né? Então, eu acho que pela forma como eu fui criado, talvez eu tenha vivido sempre nessa estrutura que o minimalismo tenta ensinar, sem saber, porque eu nunca me considerei minimalista, nunca passei isso adiante, mas quando eu fui conhecendo mais o conceito, eu falei, poxa vida, eu acho que era isso que eu sempre fui e que os meus pais, né, também tentavam ser um pouco, mas a gente não sabia que isso tinha um nome, né? Eu já até falei num outro vídeo, eu achava que a gente era só mão de vaca mesmo. Mas não, a gente é um pouco mais consciente e aquele negócio, gente, é interessante, né? Porque quando a gente é criança, a gente dá muita birra, né? Ah, mas eu quero, porque o meu amigo tem e tal. Todo mundo na escola tem, eu também quero. E a gente via televisão, naquela época a gente não tinha redes sociais, a gente não usava internet. Então a influência era mais da televisão. E aí os amiguinhos da escola, né, todos tinham o que aparecia na propaganda, né, entre um desenho e outro e tal, e a gente queria tudo que os amiguinhos tinham, mesmo que a gente às vezes nem tinha visto aquilo na TV, mas viu um amiguinho a gente queria. Eu lembro que na minha infância a gente ganhava presentes, claro que a gente ganhava, e às vezes a gente tinha isso que todo mundo tinha também. Mas a gente ganhava em épocas comemorativas, sabe? E é claro que de vez em quando a gente ganhava fora de época, mas eu tô querendo dizer assim pra vocês a questão da educação por princípios, que funciona muito bem e é muito natural, porque como você cresce com essa indicação do caminho, você vai crescendo assim, poxa, é esse o caminho, né? É esse caminho que me foi iluminado. Então, eu fui crescendo nele. Hoje, grande, a minha vez agora de educar os meus filhos, né? E que dá um certo desespero, porque eu acho que educar filhos hoje é muito mais difícil. As influências de fora são muito maiores, né? As fontes que chegam até nós de educação e várias vertentes e métodos. Então, você fica confuso. E você, ao mesmo tempo que fica confuso de qual método usar, você também fica com medo do que já está chegando sem você querer. Na escola, internet, né? YouTube, redes sociais, até alguns livros, a literatura atual é um pouco angustiante às vezes, assim. E as histórias dos desenhos também, assim, os roteiros de filmes, assim, é muito complicado. Então, pra não ser tão complicado assim, pelo menos na minha casa, a gente fez algumas escolhas. E é engraçado, quando você não tem algo, você não sente falta daquilo, porque você nunca teve, você não sabe como é viver com aquilo. Então, às vezes, ok, né? E meus filhos são assim, eles não têm contato com muita coisa que a maioria das crianças já tem logo aos 3 anos, como é o meu filho mais velho. Então, essas escolhas que eu fiz, elas também fazem parte de uma vida mais simples,
uma vida simplificada por vários motivos e a escolha dos princípios. O que eu quero seguir? Aqui em casa nós temos os princípios cristãos, bíblicos. Então a gente segue a educação deles nesses princípios, que foi assim que eu fui criada e conheço e convivo com muita gente, a maioria delas que não foi criada nesse método, nesses princípios cristãos, nesses princípios que são um pouco mais profundos e mais humanos. E eu não tô falando do cristianismo que às vezes você conhece, porque o que chega pra nós de cristianismo são sempre coisas ruins, coisas negativas, né? As coisas boas, geralmente, elas não viram notícia, né? Então, e realmente, a religião, eu realmente tenho até um pouco de receio, assim. Eu falo que não me representam, tá? O que me representa mesmo é a vida de Jesus, assim, o estilo de vida de Jesus, aquela vida simples, de amar todo mundo, o amor mesmo, né? No amor, assim. É isso que eu tento, dessa forma que a gente tenta educar nossos filhos aqui em casa. Outro método que entra na parte educacional também que, na verdade, é um pouco da consequência de querer uma vida mais simples, de querer uma vida mais fácil, é a questão do Montessori. Montessori tem vários pontos positivos. Até antes de ter filho, eu sempre sonhava que quando eu tivesse, eu os colocaria em escolas Montessori, escolas realmente montessorianas. Tem vários pontos negativos também. Isso pode ser um outro vídeo, tá? Dos motivos que eu critico às vezes o Montessori. Mas um deles, dos pontos negativos, eu não sei se é exatamente do método, porque eu acho que as pessoas acabam desvirtuando um pouco. Mas muita gente, quando fala assim, não, aqui em casa nós somos do método Montessori, tudo é Montessori, então eu vou preparar, porque tem isso, né, de preparar um ambiente para criança, mas se confunde muito com preparar um ambiente para criança do que fazer como se fosse assim um segundo mobiliário da casa para criança. Eu acho que preparar um ambiente para criança é a criança se ajustar à casa e não a casa se ajustar à criança, né? A casa vai estar aqui, sempre aqui. E a criança não, a criança vai crescer e vai deixar de ser criança, né? E com ela não cresce os mobiliários. Então, para cada altura da criança você ter uma estrutura diferente e tal, eu discordo um pouco, acho que é um consumo extremamente desnecessário, porque eu acho que na simplicidade que os nossos avós criaram nossos pais, né? Nossos bisavós criaram os nossos avós. Eu acho que aquela simplicidade fez com que eles tivessem muito mais habilidade nas atividades do dia a dia do que os nossos filhos, que tem tudo de, assim, mão beijada, tudo mastigado, já tá aqui na sua alturinha, já tá aqui, toma um andador, toma, né, isso aqui já tá mastigado, isso aqui já tá processado e peneirado. Eu acho que esse mundo industrializado nosso, e eu não tô falando de comida nesse momento, não, eu tô falando de industrializado, assim, de tudo processado, de tudo, gente, já é feito pra gente consumir. A forma que o produto chega até nós, a questão da propaganda, a questão de youtubers que são pagos pra falar naturalmente de algo, como se eles usassem e tudo, e não, eles estão sendo pagos pra falar daquele produto. Tudo isso faz com que a gente queira ter o produto e às vezes a gente chega a comprar mesmo. Mas é porque a gente não parou para racionalizar, né? Se a gente para racionalizar a necessidade daquele material, a utilização que realmente ele vai ter, o tempo de uso que ele vai ter, será que o custo-benefício dele faz sentido? Então eu acho que essa parte da simplicidade na educação é o que a gente preza aqui em casa. Não somos perfeitos, claro que não, mas são coisas que no dia a dia às vezes a gente se pega, por exemplo, tecnologia também é uma coisa que a gente pode falar num segundo momento, mas colocar um tablet na mão da criança o dia todo, né, para você não ter o trabalho de educar ali ou de aguentar a criança explorando a casa, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa aqui em casa a gente não faz e deve ser por isso que eu não tô cansada, mas também deve ser por isso que os meus filhos se interagem mais, eles conversam bastante,
eles sabem mais as regras, porque quando você deixa a criança solta, você tem que mostrar as regras que tem naquele ambiente. Não pode chutar o vidro, a janela, você não pode escalar a mesa, você não pode, algumas coisas. E aí, você colocando essas regras, ele vai entendendo melhor e vai vivendo em sociedade, porque ele não vai chegar num restaurante e ele sabe que não pode escalar a mesa do restaurante, ele sabe que não pode chutar a porta de vidro do restaurante. Então, essas regras, elas vão sendo aplicadas e ele vai entendendo quando ele tá fora de uma tela luminosa. E isso também a gente pode falar depois. É impressionante como as pessoas não entendem, assim, a vida poderia ser mais leve se comprasse menos, se você entrasse menos no seu cheque especial, né? O Brasil tá numa fase completamente difícil, né? Há alguns anos já. Eu não sei se teve alguma fase boa, assim, nos meus 32 anos, eu realmente não sei. Mas agora eu sei conscientemente de que tá muito difícil. E, poxa vida, as pessoas não param de comprar, né? Nem assim, muita gente desempregada, muita empresa grande fechando e as pessoas continuam consumindo e entrando em cheque especial e aquela bola de neve das dívidas. Poxa, o consumo consciente, ele faz muito sentido. A maternidade, a gente vai ser espelho, né? As crianças estão nos olhando, estão nos observando. Então não adianta nada eu falar assim, menino, para de comer doce, para de comer doce. E aí, vez ou outra, ele me pega comendo doce. Fala, poxa, mas minha mãe fala, mas ela não faz, eu também vou fazer. Porque é só falar é uma coisa, fazer é outra. Então, eu acho que o consumismo é a mesma coisa, né? Seu filho tá sempre te vendo comprar e cresce nesse ambiente cheio de objeto na casa. Mal cabe as pessoas dentro da casa, fica esbarrando em coisa. E aquele tanto de brinquedo, é tanto brinquedo amontoado, mas tanto brinquedo, que a criança nem brinca com brinquedo. Porque, sabe aquela poluição visual? Não dá vontade, não atrai, não quer pegar aquilo. Então, a criança vai crescendo nisso e da mesma forma que o caminho da minha educação lá atrás, quando eu era criança, os meus pais iluminaram a forma como que eu tinha que crescer, você tá iluminando os seus filhos, às vezes inconscientemente, você tá iluminando um caminho de consumismo, você tá iluminando um caminho de obesidade, você tá iluminando um caminho de vaidade extrema, você tá iluminando um caminho, sei lá, de discussão dentro de casa. Então, tudo isso tá fazendo parte, você está moldando o seu diamante aí, né? Você tá lapidando o seu diamante e algumas pancadas a gente, se possível, a gente precisa controlar para que a gente, né, não erre tanto. Errar, a gente vai errar, né? Mas para que a gente não erre tanto e faça ser humanos melhores, para ver se a coisa melhora um pouco, né? Falei demais, é isso. Se ficou alguma dúvida, se gostaram do vídeo, tudo, deixa aqui nos comentários, por favor. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!